eu não tenho dificuldade em cumprir ordens. E por isso eles também exercitavam a fidelidade e a lealdade. Quer dizer, ser fiel significa eu coloco o que sou para realmente escutar uma grande convocação. Por isso, a vida de São Francisco aparece esses elementos implícitos quando ele escuta a fala do crucifixo. Né? Vai, reconstrói a minha casa. Senhor, que queres que eu faça? De boa vontade eu farei. Então, o primeiro grande grupo de virtudes trabalha essa questão da obediência, da lealdade, da fidelidade, né? Que eles chamam grandeza de alma. A segunda parte, que é a cortesia, ela vai trabalhar a prodigalidade, isto é, a capacidade de dar e receber. Vai trabalhar também a questão do serviço, a vassalidade, né? Servir não em função de um trabalho ou algo remunerado, mas servir porque eu percebo a necessidade do outro. E vale a pena me entregar ao serviço, cumprir aquilo que falta na vida do outro. Então essa era a vassalidade. E sobretudo também porque era inspirado num grande Senhor, numa grande Senhora. Quer dizer, ao servir bem, eu dou dignidade ao Senhor. Aquilo que eu sirvo. E me torno também semelhante a Ele. Quer dizer, dou dignidade ao ser servo. E esse era o segundo grande grupo, que era da cortesia. O terceiro grupo era o segredo. O segredo não era contar ou não contar, mas era uma comunhão de alma, esperar o momento certo, a pessoa certa. Por isso também nós vamos falar sobre isso ainda, já acenamos, né? Qual é o segredo de Clara e Francisco? Exatamente. Uma comunhão de vida. Essa é uma pergunta que brota. Uma comunhão de alma. Então, o segredo significa não expor demais a sua vida, mas revelar uma interioridade, né? O segredo não é publicidade, não é barulho, mas é guardar o suave, guardar a prudência, guardar a leveza. Então, isso tudo era exercitado, né? Então, isso se transformou num movimento de virtuosidade. E a virtude, a própria palavra tem essa raiz do latim medieval, vir, né? Vir significa a força do varão. Não significa a negação do feminino, mas mostrar a força da raça humana. Perfeito. Quer dizer, o humano, ele segue a virtude não porque ela é um código, mas porque ela é alguém. Inclusive, Francisco tem um texto dele mesmo, chamado Elogio das Virtudes, onde ele personaliza a virtude. Salve, Senhora Sabedoria, irmã da simplicidade. Né? Então, a virtude é alguém. E a ternura é consequência disso. Né? A ternura é um modo leve em oposição à agressividade, porque essa é uma característica do movimento que nasce em Assis com Clara e Francisco e se transforma em ordem. Ele nasce como um movimento revolucionário de amor, sem dúvida, e depois se transforma numa ordem. E uma das características, inclusive uma das legendas medievais que está dentro das nossas fontes, chamada Anônimo Peruzino, no capítulo 6 fala: é preciso opor aos vícios virtudes. Por isso essa prece, que é do final do século XVIII, atribuída a São Francisco, não é dele, mas é atribuída a ele, vai mostrar, né, esse paradoxo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Só se vence um vício com uma virtude. Isso. Então a virtude era exercitada para criar um novo patamar civilizatório. Isso, quer dizer, é uma revolução de amor para a época e que hoje tem uma convocação. Por isso que hoje, se nós podemos falar em falência de caráter, hoje nós temos isso. Né? De um modo tão evidente, basta a gente entrar na mídia escrita, né, televisiva, na rádio, acompanhar a história do mundo, a gente vai percebendo o quanto nós evoluímos em tantas coisas, mas não evoluímos regredimos noutras. No humano. E essa que é a grande convocação de Francisco. Eu sempre gosto de dizer, Darwin, aliás, comemoramos o centenário dele, né? Estamos comemorando, estamos acho que no ano ainda de Darwin, né? Ele nos trouxe a evolução da espécie. Francisco traz a evolução do humano. Essa é a diferença. Agora, Frei, só para não perder aí e passar aqui para o Frei Moser, certamente o pessoal que acompanha em casa disse: ô, Frei, que maravilha, que coisa. Continue falando. Que coisa extraordinária, né? Porque faz muito bem. Mas só para não perder para quem está acompanhando em casa.
Tem algum livro que fala especificamente sobre exatamente essa virtude do cavalheirismo em Francisco, a ternura? Isso, eu vou citar 3. Eu já falei que vale a pena ler as biografias. Né? E nesse conjunto das fontes franciscanas e clarianas, eu destaco a Legenda de Santa Clara, depois a Legenda dos Três Companheiros e o Espelho da Perfeição. O próprio nome já revela isso, né? O Espelho da Perfeição. Isso nas fontes. Citei Maria Estico, a vida de São Francisco, totalmente baseada na virtuosidade. Certo. Queria destacar também uma obra que foi editada em 1960, depois reeditada já quando o Frei Moser era diretor começou como diretor da Vozes ali na década de 90, que é o Pensamento Franciscano, de Frei Constantino Coser. Um livro que resgata toda essa virtuosidade. Né? Que coisa boa. Muito bem, Frei Antônio Moser. Agora uma coisa interessante, acho que já estamos indo para o nosso intervalo, mas antes, porém, a gente fica encantado com esse desdobramento, né, dessa espiritualidade franciscana, que é realmente contagiante. Agora, me parece que Francisco e Clara, me parece que o relacionamento de Francisco e Clara, também no mundo hoje, o senhor gosta de dizer isso, eu também concordo, nós estamos hoje numa sociedade erótica e erotizante, aí tem a erotização da economia, de tanta coisa, mas falando aqui do ser humano, da pessoa, Francisco e Clara nos mostram aí como é possível, dentro desse contexto que o Frei colocava, viver também a questão da afetividade, da sexualidade de uma maneira bonita, né? De uma maneira bela, integrada. Seria tão importante esse confronto, né, masculino e feminino para a nossa integração afetiva e sexual, não é verdade? Antes de começar a minha colocação, vocês, os telespectadores, devem ter percebido, o Frei Vitório vai puxando tantos assuntos e eles devem ter tirado uma conclusão. Que beleza! Mas, por outro lado, que complexidade por trás de uma personalidade tão rica como São Francisco. E eu gostaria de chamar a atenção a isso. Por exemplo, estava lendo um estudo de um franciscano capuchinho, Frei Aldir, sobre qual seria realmente o ponto mais vital da espiritualidade franciscana. E, surpreendentemente, ele aponta a paz. Francisco como a bandeira da paz, no mundo de guerra, no mundo etc. Então, dentro da ternura, cavalheirismo, etc., só para completar, seria a paz. Agora, no tocante à sexualidade, muitas vezes as pessoas se perguntam, será que os dois namoravam? É até possível, eles eram amigos dentro de uma cidade, eram de família nobre, todos dois, não é? Evidentemente roupas bonitas, não é? E sobretudo no caso de São Francisco, trazidas da França, do sul da França, tudo aquilo. Enfim, agora, eles foram amadurecendo para um amor onde o ponto de contato não eram os corpos, mas era, como o Frei Vitório dizia, a alma. E a alma vivificada por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus enviou a essa terra por amor e para indicar o caminho do amor. Então o fascínio não era Clara fascinada por Francisco e Francisco por Clara, mas os dois por uma mesma espiritualidade, os dois pela mesma figura do Cristo, inclusive do Cristo sofredor, não é? Do Cristo da renúncia também, mas ao mesmo tempo esse Cristo profundamente humano. Então, só para concluir o raciocínio, quantos paradoxos, e inclusive às vezes a gente pode até escandalizar algumas pessoas. São Francisco também teve momentos de amargura, de desilusão. Por exemplo, quando ele chegou, não é, de uma tentativa de peregrinação à Terra Santa, ele chega e encontra um convento. Ele não queria que os frades tivessem convento, mas que morassem nas grutas, que morassem em choupanas, e encontrou um convento. Ou então as primeiras divisões a propósito da pobreza, uns com uma pobreza mais radical, outros menos. Aquilo magoava, mas Francisco conseguia superar todas essas contradições próprias da vida. E imagina, em poucos anos tinha 5.000 seguidores. Como é que ele iria, digamos, manter a unidade quando uns eram analfabetos, outros semi-analfabetos, uns eram agricultores, outros professores universitários,